Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Esse programa está recheado de instruções e orientações, não apenas para a sua vida espiritual, mas para a sua vida física. Como João escreveu, amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde. Foi isso que João disse para o seu amigo Gaio e nós queremos isso para você também. E para ajudar você a ter saúde física, mental, emocional, espiritual, nós estamos recebendo aqui a doutora Karen Kepke, que é psicóloga, psicopedagoga, esqueci a outra formação também. Eu estou agora atualmente fazendo uma formação de especialização para criança e adolescente. Criança e adolescente, além de pedagoga. Isso. Que eu tinha esquecido dessa formação. Obrigado, doutora Karen, por estar conosco essa semana, viu? Eu que agradeço, é um privilégio para mim estar aqui. A gente começou a conversar segunda-feira sobre a questão de vínculos, né? Falamos um pouquinho ontem sobre tempo de qualidade, sair do automático, olhar os filhos nos olhos. E eu deixei uma pergunta ontem que eu queria que a senhora me ajudasse nos respondendo hoje. Tem crianças que estão buscando constantemente a afirmação dos pais. Você percebeu que tem crianças que é assim? Ele faz uma coisa, é como que se perguntasse, pai, o senhor está orgulhoso de mim? Pai, eu fiz certo? Isso é natural numa criança em desenvolvimento ou isso já é a demonstração de alguma falta, de alguma carência que a criança está vivenciando? Eu costumo dizer que essas questões de análise e de hipóteses, na psicologia, elas são um pouco complexas, né? Existe uma complexidade de fenômeno, geralmente, para eu falar, isso já tem um pé aí numa entrada de sofrimento intenso psíquico. Talvez não, às vezes a personalidade, alguns são mais afetuosos, né? Eles precisam mais daquele olhar que rega a alma. Outros já são mais independentes, não querem muito toque, né? Eles se sentem mais validados quando você não cuida tanto, né? Então, assim, isso tudo é um pouco relativo. Mas eu gostaria de dar uma dica, até como prevenção, tá? Sobre essa questão da carência emocional. Eu acho que nós somos seres relacionais, né? E já está provado com pesquisas científicas que nós precisamos do olhar do outro para ressignificar o nosso. Nessa fase de vulnerabilidade, desenvolvimento das crianças e adolescentes até fechar o ciclo, né? E até adultos, às vezes a gente precisa, né, dessa validação do outro. Especialmente dos nossos superiores, né? Isso, do patrão, do chefe. Exatamente, né? A depender das nossas histórias mais ou menos, mas parece que a coisa funciona mais ou menos assim. Eles nascem com predisposições, né, para ter uma certa personalidade, mas eles vão fechar isso lá na frente. Enquanto isso, eles vão bebendo da nossa fonte, né? Então é a gente que vai nomeando para eles a vida, pelo nosso comportamento verbal e não verbal, pelas nossas expressões, a gente sinaliza os sucessos e insucessos. E de maneira que a gente vai direcionando um caminho, que vai formando uma identidade. Tá? Então, a identidade, a gente não nasce com ela, a gente vai adquirindo, a gente vai desenvolvendo. E muito disso é pincelado da maneira como a gente olha os nossos filhos. Às vezes de maneira interessada ou não. Isso vai impactar de alguma vez, vai impactar de alguma forma. Você falando aí sobre essa questão desse olhar, dessa atenção, eu me lembrei de uma atividade que fizemos outro dia, num grupo de pais, quando alguém que estava coordenando ali a dinâmica pediu que nós fizéssemos um desenho pensando em nossa infância, um desenho bem bonito. Pensa no momento da infância e faça um desenho bem bonito. E eu caprichei numa cena que eu tenho na minha cabeça na infância, e depois que a gente devolveu para essa pessoa, e ela juntou todos que ali estavam, ela sem olhar, ela rasgou todos os desenhos e jogou na lata de lixo. Imagina o impacto que isso teve, né? Eu falei, nossa, nem olhou o que eu fiz com tanto carinho. E depois que ela rasgou e jogou tudo no lixo, ela falou assim,
É isso que você faz quando o filho chega em casa com a prova e diz, mamãe, aqui minha nota. E você não liga para a nota dele. Você não pega a prova e não confere o que ele acertou, o que ele errou, não dá atenção. É esse mesmo sentimento. Muito interessante essa sua experiência aí, muito, muito. Vou levar, posso levar para a vida? Claro. E é isso. Tudo a gente vai aprendendo pelo reforçamento. Uhum. Então, eu fiz uma coisa, alguém foi lá, validou para mim. Então aquilo vai aumentar a probabilidade de ocorrer. E isso vai reforçar, né, a minha performance, né, como eu me vejo no mundo. Então, é mais ou menos um processo assim. Eu tenho alguém que se interessa por mim, né, e que presta atenção em mim concentradamente. Uhum. E isso faz com que eu me sinta importante e especial. Na verdade, é a maneira como a maioria das crianças se sentem amadas, né? Quando alguém se interessa por elas. Uhum. Eu acho que isso esbarra em todas as outras linguagens de amor, tá? Aí, como eu vou... Aquela pessoa que me ama, eu acabo tendo como uma referência. Uhum. Então, eu também vou sendo reforçado pelo que ela fala para mim, né? E eu quase que me aproprio um pouco dessa identidade também, muitas vezes, né? Quando ela é reforçadora. Pois eu tenho uma pergunta, então, que vale 1 milhão para você, então. Você falou que quando a gente vai dando afirmações, a criança vai se afirmando, ela passa a partilhar a nossa identidade, copia. Mas quando a atitude dela é negativa, como o pai deve proceder? Não é para hoje, é para amanhã. Então já fica o spoiler para amanhã. E amanhã você não pode perder, porque esse vai ser o tópico. A criança errou, fez algo que não é digno. Como que eu vou lidar com isso para ajudá-la sem que ela deixe de saber que eu a amo? Mas isso é amanhã. A doutora Karen vai responder para a gente, tá bem? Chegamos então ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. E nós estamos numa série muito especial sobre Cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Ao longo desses dias, vamos olhar com mais atenção para os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar sobre Carta à igreja de Pérgamo, a igreja que fraquejou. Pega a sua Bíblia, se junte a nós nesse momento especial de aprendizado da Palavra de Deus. Antes de avançarmos no estudo, eu tenho um convite muito especial a fazer a você. Para esse programa continuar no ar, nós precisamos da sua participação, da sua ajuda. Por isso, quero convidar você a fazer uma doação para o nosso programa Encontro com a Vida. Vai aparecer para você aqui agora o nosso Pix, que é o e-mail, primeirodeus, ou doi@primeirodeus.com.br. E essa é a nossa chave Pix, é o nosso e-mail, doi@primeirodeus.com.br. Através desse Pix você faz a sua doação, o valor é você quem decide. Qualquer doação que você fizer será importante para nos ajudar a manter esse programa no ar, levando a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Muito obrigado você que já fez a sua doação, que já é parceiro nosso, e que bom podemos falar para milhares de pessoas todos os dias, e isso tudo graças ao seu apoio financeiro. Muito obrigado por sua doação. Aqui continua o Pix e você pode fazer para a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, e assim você ajuda a todos nós mantermos esse programa no ar, tá bem? Obrigado por sua contribuição a esse lindo programa, a esse ministério. Bem, agora eu quero convidar você para nós estudarmos essa terceira carta do livro do Apocalipse, Carta à Igreja de Pérgamo. Mas antes, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção do Senhor para esse momento? Nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o Teu bom e Santo Espírito que esteja ao nosso lado e nos faça compreender as verdades que o Apocalipse revela para todos nós. Dai-nos a Tua bênção, Senhor, agora é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pega a sua Bíblia, vamos então para esta igreja de Pérgamo, a igreja que fraquejou. Bom, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, é onde nós encontramos a carta de Jesus
a essa terceira igreja das 7, a igreja de Pérgamo. E eu queria ler com você essa carta para entendermos o recado de Jesus para nós hoje. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Verso 16 e 17. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Como você já percebeu, existem certos elementos que aparecem, são comuns em todas as cartas do Apocalipse. O primeiro elemento é Jesus se apresentando a essa igreja. Para cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma distinta. E para esta igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vamos entender melhor isso hoje. Bom, atualmente a cidade de Pérgamo, hoje, Bérgama, lá na Turquia, ela está a 26 quilômetros do mar Egeu. E esta aqui é a localidade moderna de onde estava esta igreja. Interessante que o único livro da Bíblia a citar esta igreja é o Apocalipse. Esse nome não vai aparecer em nenhum outro livro. A despeito dessa cidade ser rica e próspera, e segundo alguns ela foi fundada por Lisímaco. Você se lembra que quando Alexandre o Grande morre, o Império Greco-Macedônio foi dividido em 4 partes? Lembra também o nome dos generais de Alexandre? Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco. Esses 4 generais, os principais, dividiram todo o território greco-macedônio. Isso enfraqueceu um pouco a Grécia e preparou o caminho para sua queda diante do Império Romano. Mas, então, esse Lisímaco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, é que vai fundar, então, segundo alguns, essa cidade. Ela foi fundada, então, por descendentes de Lisímaco. Isso quer dizer que essa cidade possuía uma forte influência grega. Um outro detalhe interessante é que a arqueologia remonta a Pérgamo, à idade de um antigo assentamento por volta do ano 1100 a.C. O rei Eumenes construiu na cidade uma imensa biblioteca com o objetivo de superar a biblioteca de Alexandria e tinha todos os livros ali em papiro. Certamente um assentamento mais antigo do que aquele criado pelos descendentes de Lisímaco. Aqui no versículo 12 do capítulo 2, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No capítulo 1, Jesus se apresentou para João com várias características. E agora, em cada uma das 7 cartas, ele vai escolhendo uma das características para se apresentar a esta igreja. Quando chegamos à igreja de Pérgamo, ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada aqui no Apocalipse, ela simboliza a autoridade e o poder para julgar e castigar. Esse é o significado dessa espada. É Jesus e não o governo romano que segura a espada, ou seja, que governa. A igreja de Pérgamo estava numa situação difícil, porque de todos os lados haviam vizinhos que praticavam a idolatria
e davam honras aos seus governantes. Mas a cidade de Pérgamo, ou a igreja de Pérgamo, deveria compreender ou compreendia que só Jesus deveria ser adorado. Então, os cristãos dessa igreja, na cidade de Pérgamo, eles não abandonaram a verdade do Senhor, o único verdadeiro soberano. Mas tanta influência de falsas doutrinas teve na igreja um impacto negativo, poluindo a congregação com falsas doutrinas e incentivando os membros dessa igreja a praticarem a idolatria e a prostituição. Há um detalhe interessante nessa carta. É mencionado aqui que nesta carta estaria o trono de Satanás. Você já deve ter lido essa carta e se perguntado, pastor, que trono de Satanás é esse? Por que o trono está na cidade de Pérgamo? Já se fez essa pergunta? Já quis saber por que o trono de Satanás estaria em Pérgamo? Bom, pois uma explicação que nós temos encontrado dos estudiosos é que esta expressão ela está aludindo à quantidade de templos pagãos que havia na cidade, a quantidade de deuses que eram adorados no lugar do Deus verdadeiro. E você vai se lembrar que a idolatria foi sempre um pecado terrível entre o povo de Deus. Inclusive no antigo Israel, a prostituição, o adultério espiritual era a idolatria, quando o povo abandonava o Deus verdadeiro para seguir atrás de falsos deuses. Esta igreja enfrenta também o mesmo problema. Veja, no ano 29 a.C. foi construído no centro da cidade de Pérgamo um templo que foi dedicado a Roma e a César Augusto. Era uma idolatria aos poderes de Roma, aos imperadores romanos que se sentiam verdadeiros deuses. Mais tarde foram erigidos outros templos para a honra dos imperadores Trajano e Severo, dois que perseguiram os cristãos. E além desses templos para culto imperial, o povo adorava outros deuses, tais como Zeus, Atenas, Dionísio e Asclépio. Você vai se lembrar dessa cultura grega que influenciava a cidade. Então, essa mescla entre os deuses da Grécia e os deuses romanos, esta influência avassalava a cidade e procurava atingir também a igreja de Pérgamo. Então, o ceder a esses falsos deuses, essa idolatria que prevalecia na cidade, conferiu a ela o título de estar lá, o trono de Satanás. Ou seja, onde esses falsos ídolos eram adorados. Por outro lado, Jesus também elogia a perseverança dos cristãos dessa igreja, que foram fiéis à fé, mesmo sob perseguição intensa. E o nome de um dos membros da igreja, ele é aí destacado. A carta fala de Antipas. A Bíblia diz assim, minha fiel testemunha, no verso 13. Interessante que, evidentemente, esse Antipas foi um mártir e provavelmente membro da própria igreja de Pérgamo. Isso nos ensina que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à idolatria e ao pecado, Deus sempre terá um povo escolhido. Deus sempre terá um remanescente, um povo fiel que não se dobra diante dos pecados e das atrações desse mundo, como o pecado da idolatria. Bom, aqui aparece também uma menção à doutrina de Balaão. Você conhece a história de Balaão, de Balaque? Ela aparece lá em Números capítulo 22, 23, até o capítulo 25, e ela descreve ali a história de Balaão e Balaque, quando um tentava amaldiçoar o povo de Deus e mesmo esse falso profeta não estava conseguindo. Interessante que a história conta que depois dos 40 anos de peregrinação, o povo de Israel vai cruzar o Rio Jordão e vai então se aproximar lá da terra prometida, da terra de Canaã. E então eles acamparam-se perto das campinas do Moabe e os moabitas e midianitas ficaram amedrontados. Então Balaque, que era o rei dos moabitas, chamou então o profeta Balaão para que ele então amaldiçoasse o povo de Deus. Deus então não permitiu que Balaão em momento algum amaldiçoasse seu povo. Inclusive você vai ter o episódio dele espancando a jumenta
e da jumenta conversando com ele. Lembra dessa história, né? Então Balaão desistiu de suas maldições e procurou vencer o povo de Israel. Como? Convidando-os para uma festa idólatra. E então Balaão buscou e envolveu muitos israelitas na idolatria e na imoralidade. Agora esse personagem lá de Números, ele é usado como um símbolo daquilo que estava acontecendo também na igreja de Pérgamo. Ou seja, várias pessoas estavam sendo levadas pela doutrina ou pela atração da idolatria e da prostituição cultica. E dessa maneira, o povo se afastava de Deus. Mas Deus, a despeito dessa rebeldia de alguns, sempre manteve seu povo fiel. Então lá, mesmo onde estava o trono de Satanás, Deus tinha um povo remanescente com quem ele podia contar. E esse povo manteve acesa a chama da verdade, mesmo diante de um tempo de duras provas para a igreja. Outro detalhe interessante que essa carta nos oferece é que ali é citada a doutrina dos nicolaítas. Esses mesmos nicolaítas aparecem lá na carta de Paulo aos Efésios. Eles procuravam difundir ensinos que eram contrários ao evangelho e é dito que Jesus odiava as obras dele, ao mesmo tempo que Jesus elogia a fé dos efésios que haviam rejeitado esse ensinamento. Também nós temos o caso aqui de Árion e do arianismo. O arianismo foi uma das maiores heresias desse período. Inclusive a palavra heresia é uma palavra de origem grega, vem de aireses e significa escolha. Ou seja, o herege é aquele que fez uma escolha diferente daquela que costuma se fazer. Ário de Alexandria, no Egito, era um homem que possuía formação intelectual respeitável, era presbítero da igreja de Alexandria, mas passou a argumentar que Cristo não partilhava da mesma substância de Deus. Ou seja, ele era como um semideus, não Deus pleno, mas semideus. Tinha sido criado por Deus em algum momento. Assim como todas as outras criaturas e o homem. Então, esse foi a principal heresia ensinada por Árion. Jesus não é plenamente Deus. Em algum momento, ele foi criado. É claro que isso rebaixa completamente a posição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia ensina claramente que Jesus é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ou seja, ele sempre existiu. Ele é Deus conosco. João começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus pleno. Ele não é um semideus. E outra coisa, Jesus, ele é eterno. Ele sempre existiu. É claro que ele se encarnou nessa terra e assumiu a natureza humana, mas ele sempre existiu. Ele não foi criado em nenhum momento. Ele não passou a existir, ele é eterno. É por isso que aqui no Apocalipse usa-se a expressão também, aquele que era, que é e que há de vir, no sentido da sua eternidade. Esta igreja, ela pode ser representada, ou ela representa o período na história que vai dos anos 313 até 538 depois de Cristo, ou Anno Domini. E quais são os eventos que marcam essa data, esse período? A começar por 313, onde nós temos ali o Edito de Tolerância de Milão, que vai trazer um pouco de paz à igreja que antes estava sendo perseguida. Agora, olha um outro detalhe. Quando nós comparamos esta carta com o capítulo 6 de Apocalipse, onde aparece ali a abertura dos 7 selos, quando o Cordeiro abre o terceiro selo, eis que aparece ali um cavalo preto. E esse cavalo preto, ele fala de morte. Interessante que o primeiro selo, quando foi aberto, apareceu um cavalo branco. E ele falava da pureza da igreja de Éfeso. Quando se abriu o segundo selo, apareceu um cavalo vermelho. E ele falava do período sangrento da igreja de Esmirna. Agora, na terceira igreja, Pérgamo, quando esse selo é aberto,
e no período também de Pérgamo, aparece um cavalo preto, em contraste com o branco. Então, se a igreja de Éfeso foi caracterizada por sua pureza doutrinária, a igreja de Pérgamo é o contrário. A pureza doutrinária estava sendo perdida. Os apóstolos, aquilo que eles haviam ensinado, estava sendo esquecido. Mais e mais as pessoas começaram a se afastar da verdade da palavra de Deus e a aceitar os dogmas do paganismo. E você vai entender melhor como que isso aconteceu, ainda no programa de hoje. Agora preste atenção num outro detalhe. Cada uma das 7 igrejas do Apocalipse cobre um período da história da igreja cristã. E a igreja de Pérgamo começa no ano 313 e vai até o ano 538. Então, a igreja de Pérgamo representa esse período histórico e está em paralelo com esse terceiro selo do livro do Apocalipse. Nesse período, a partir de 476, você tem início a Idade Média, que é chamada também a Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque ela é marcada pelas apostasias doutrinárias e pelo paganismo que flertava com o cristianismo, roubando ali a sua pureza. Então, Pérgamo significa, na sua etimologia, casamento, e representa a aliança que a igreja fez com o paganismo para escapar de suas perseguições. E esta aliança, ela acontece especialmente no período de 272 até 337, no período de vida do grande imperador Constantino. Aqui está o nome completo dele: Flávio Valério Aurélio Constantino. Esse imperador se destacou por ter entrado para a história como o primeiro imperador romano a aceitar a fé cristã. É lógico que essa aceitação ela foi muito mais política. Não é que houve uma conversão genuína do imperador, mas ele tentou unir os interesses do império com os interesses da igreja. Ele viu que o cristianismo estava crescendo e se alastrando por todas as partes do império. E para dominar tanto no Estado quanto na igreja, esse político então ali oficializa o cristianismo como religião do império. Assim, a sua posição favorável à religião nada mais era do que um interesse político, e o seu apoio dado à igreja era uma forma de manter a paz no império. Prova disso é o fato de que nunca ele frequentou missas ou atos religiosos, e de ter apenas pedido para ser batizado no final da sua vida, quando já sabia que a sua morte se aproximava. Esse é um dado interessante da história. Inclusive, se você for a Roma hoje, não deixe de visitar ali o Batistério Octogonal. Esse prédio fica exatamente atrás da Basílica de São João de Latrão, ou como dizem os italianos, San Giovanni in Laterano. Nesse prédio octogonal, lá está o batistério, onde Constantino teria sido batizado pelo Papa Silvestre. Então, essa conversão, esse batismo, de fato só vai se dar no final da sua vida, mas ele acenou de forma positiva muito cedo no seu império. E é dessa maneira que o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida e passou a ocupar um espaço importante no governo romano. Na tentativa de evangelizar o mundo, a igreja acabou sendo paganizada pelo paganismo, porque foi através de Constantino que várias crenças e heresias do Império Romano, do romanismo, vieram para dentro da igreja cristã. Eu quero mencionar para você algumas dessas mudanças que aconteceram. Reformas administrativas, militares, religiosas, incluíam, sabe o quê? A mudança da guarda do sábado para o domingo. E isso foi feito com a ajuda do bispo Eusébio de Nicomédia. Todos os rituais, simbologias e tudo o que rodeava a monarquia a partir de então deveria enfatizar a sua origem divina, a origem divina da observância do domingo. Há uma tese muito interessante que você pode ter acesso a ela até mesmo na internet,
From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo, do autor Samuel Bacchiocchi. Essa tese doutoral foi defendida na década de 1970 na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. E esse doutor Samuel Bacchiocchi, que faleceu há alguns anos atrás, ele prova claramente que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela própria Igreja Romana. E é claro que o próprio Vaticano, ao dar o seu imprimato na publicação da tese, porque a tese foi publicada como imprimato do Vaticano, o Vaticano está dizendo: o que essa tese está dizendo é verdade. Ou seja, lentamente o sábado foi sendo trocado pelo domingo. Esta foi uma obra do papado. E hoje o mundo cristão aceita a santidade do domingo como sendo até bíblica. Mas você não encontra na Bíblia um único verso que fale sobre a santidade do domingo. Mas vai encontrar dezenas de textos falando do sábado e da sua santidade. Isso é uma coisa para você pensar. Será que eu estou vivendo de acordo com os princípios que a Bíblia ensina? Ou eu estou sendo enganado, como foram muitos enganados no período de Pérgamo, quando acreditaram estar fazendo a coisa certa, mas sem qualquer apoio da Bíblia? É uma coisa para você pensar e investigar. Uma outra verdade ou uma outra crença, podemos chamar até de heresia, que entrou, foi a veneração dos anjos e dos santos mortos. Isso aconteceu a partir do ano 375. Depois nós temos a instituição do culto a Maria no concílio de Éfeso, que se deu em 431. E em 538, o imperador Justiniano elevou o bispo de Roma para o cargo de chefe de todas as igrejas. Isto é conhecido como Edito de Justiniano. E aqui começa o que nós chamamos de supremacia papal e encerra o período da igreja de Pérgamo. Então, a igreja de Pérgamo foi uma igreja com muitas complicações. Além da idolatria e da promiscuidade que acontecia dentro da igreja, você tem agora a união da igreja, do Estado, o paganismo flertando com o cristianismo e as verdades bíblicas sendo abandonadas. Mas a história continua. No livro Grande Conflito, na página 42, a escritora norte-americana Ellen G. White disse assim: a igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam. Outros eram favoráveis a que se cedessem ou modificassem alguns característicos de sua fé e se unissem aos que haviam aceito parte do cristianismo, insistindo que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás estava se insinuando na igreja a fim de corromper-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra de Deus. Ao ler essas palavras, eu fico pensando em quão astuto foi Satanás quando minou a autoridade da igreja, tirando dela a Bíblia e colocando em seu lugar os ritos e credos dos concílios eclesiásticos. E hoje, você sabe que várias igrejas têm a Bíblia com respeito, mas a sua autoridade eclesiástica deriva-se do credo, das tradições dos antigos, de outros livros, e a Bíblia é deixada para um plano secundário. Ainda ontem, eu conversava com uma família de amigos justamente a respeito desse tema. Eles aceitaram a Cristo, são membros da Igreja Adventista hoje, mas por muitas décadas pertenceram a uma outra igreja. Uma outra igreja que leva a Bíblia para os seus cultos. Só que a Bíblia nunca é estudada. Eles até me diziam: pastor, a nossa Bíblia, ela permanecia como nova, porque até as folhas estavam grudadas umas nas outras, porque nós nos cultos nunca abrimos a Bíblia. Dependíamos sempre da revelação de um terceiro.
Será que eu estou falando para alguém agora que participa de um movimento religioso assim? Onde a Bíblia não é estudada e você fica à mercê da revelação de terceiros? Não é só incongruência? Não é uma falta de coerência? Você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, é a norma de fé e prática, por ela devemos pautar nossa vida, mas ao mesmo tempo a igreja não estuda a Bíblia. E você sabe que existem igrejas que não só estudam a Bíblia, mas pregam que estudar a Bíblia não é correto? É isso mesmo. Por mais que possa nos surpreender, isso está acontecendo hoje em muitos locais, em muitas igrejas. A Bíblia está sendo desaconselhada de ser lida e estudada. Por fim, as pessoas ficam à mercê de ensinamentos humanos, porque a palavra de Deus perde o seu pedestal, perde o seu lugar, o seu valor. Esse foi um problema sério enfrentado na igreja de Pérgamo. Esse flerte entre o paganismo e o cristianismo, especialmente com o apoio de Constantino, minou a autoridade bíblica e as doutrinas do paganismo, os seus costumes, começaram a se infiltrar dentro do cristianismo. Há lições espirituais que nós podemos extrair para os nossos dias hoje dessa carta à igreja de Pérgamo. Primeira delas, Jesus nos alerta para o perigo das falsas doutrinas. E eu queria lembrar você que lá no livro de Atos aparecem dois povos, duas igrejas, os nobres, os crentes de Tessalônica e de Bereia. E o livro de Atos diz assim: ora, os crentes de Bereia eram mais nobres porque eles ouviram a palavra com toda a avidez e eles examinavam para saber se de fato as coisas eram assim. O mesmo não aconteceu com a igreja em Tessalônica. Eu e você devemos examinar tudo aquilo que é ensinado. E esse livro, que deve ser o livro de nossa cabeceira, ao lado onde nós dormimos, que deve ser consultado todos os dias, ele é a única fonte autoritativa da verdade. E se aquilo que nós ensinamos não está aqui, se aquilo que é ensinado não está aqui, isso deve ser rejeitado, porque só a palavra de Deus tem o poder de nos libertar. Segundo ensino, Jesus apela para que nós nos arrependamos. No verso 16, Cristo diz: arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Ainda que nós, quem sabe, sejamos iludidos por um tempo, ou tenhamos andado longe do Senhor sem cumprir sua vontade, Jesus nos apela para que nós nos arrependamos, para que nós voltemos atrás nas coisas que antes fazíamos de errado. Terceiro, aqui é dito que ao vencedor ele receberia do maná escondido. O maná que caía no deserto era um símbolo do próprio Cristo. Isso quer dizer que o próprio Cristo é o alimento espiritual para aqueles que são vencedores. E finalmente, uma quarta lição. Jesus nos promete uma pedrinha branca com um novo nome. O verso 17 diz: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. É isso mesmo. O seu nome não será mais Fábio. Você não mais se chamará Maria, Penha, José. O seu nome não mais será Antônio, Marieta, Augusto, Pedro. Não. O seu nome será mudado. Lá no céu, quando nós chegarmos, nós receberemos uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca estará escrito um novo nome. Ninguém sabe esse nome, exceto aquele que recebe a pedra. E uma vez que você receber a pedra com o seu novo nome, você vai se apresentar agora para os demais salvos. E esse novo nome que você vai receber, ele fala um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória de vida. É como que se a sua história pudesse ser resumida num nome. Esse será agora o seu novo nome. E você vai poder se apresentar então para todos os salvos. E todos poderão conhecer um pouco mais também da sua história. Amigos, não é maravilhoso pensar
que, a despeito das dificuldades e lutas enfrentadas por essa igreja, Jesus esteve sempre ao lado dela, sempre apelando para que eles se arrependessem, que eles voltassem, fazendo promessas para que eles mudassem. Isso é extraordinário. A lição fica para mim e para você. Há coisas que nós precisamos mudar também em nossa vida. Há coisas pelas quais precisamos nos arrepender. E há promessas para aqueles que forem vitoriosos. Querido amigo, querida amiga, eu espero que ao longo do estudo de hoje você tenha refletido a respeito de muitas coisas e que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração para mostrar verdades que talvez antes você não estava percebendo e para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Todos aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, se arrependerem de seus pecados e viverem uma vida de obediência, um dia receberão da mão do próprio Cristo uma coroa de vida eterna e uma pedrinha branca com um novo nome. Essa promessa é para mim e para você. Sejamos fiéis, porque aquele que prometeu voltar, em breve voltará, e a recompensa será dada para todos aqueles que permanecerem leais ao Senhor. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado por tuas promessas através da carta à igreja de Pérgamo. Nós queremos ser leais a tudo que a tua palavra nos ensina. Por isso, bom Deus, ajuda-nos a andarmos nos teus caminhos e fazermos a tua vontade. Dá-nos a tua bênção para esse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.